Boa noite a todos. A nossa alegria nos encontrarmos para estudo bíblico, ainda que de maneira virtual. Nós continuamos estudando o livro de Apocalipse. Vamos iniciar esse tempo precioso pedindo ao Senhor que nos dê entendimento, que abençoe para compreendermos a sua palavra e podermos servi-lo melhor. Pai amado, graças te damos. O Senhor nos deu condições de nós separarmos este tempo agora para lermos a tua palavra, meditarmos nela, procurarmos dela entendimento. Ainda que usamos todas as ferramentas que dispomos, precisamos que o teu Espírito nos ilumine. É Ele quem nos conduz a toda a verdade, e é isso que nós pedimos. Que o teu Espírito nos guie agora, enquanto olhamos para a tua palavra. Que o conforto dado para a igreja de séculos atrás seja o mesmo dado para a tua igreja hoje. Que o Senhor nos abençoe assim com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos vendo os 7 selos, já vimos 4 selos com 4 cavalos e seus cavaleiros. Hoje nós veremos o 5º e o 6º selos. Eu leio primeiro no capítulo 6 do livro de Apocalipse, do versículo 9 ao 11, que é o que trata o 5º selo, o clamor dos mártires. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Essa é a visão do 5º selo que, lembrando, quando ele abriu, está se referindo a Cristo Jesus, que veio, conquistou o direito de abrir o selo, desenrolar a história da redenção, desenrolar a história dos atos e planos de Deus na história que nós vivemos. Ele abre o 5º selo. E nessa visão, João observa o altar das ofertas queimadas. E nas bases desse altar, normalmente era o sangue de animais que era derramado, como a gente lê em Levítico 4:7. Eu leio para os irmãos. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Veja, era o altar. A base dele normalmente era o restante do sacrifício, do sangue do sacrifício do novilho. Mas sob o altar ele vê o sangue dos santos que foram mortos, ou seja, dos santos sacrificados. Essas almas, porque são as suas vidas e a vida estava no sangue, as almas daqueles sacrificados com o 2º selo do 2º cavalo, com seu cavaleiro, que veio trazer a espada que trouxe a mortandade, a perseguição física aos crentes. Talvez o que venha a seguir cause alguma estranheza para nós. Os mártires clamando por vingança, quando nós vemos Jesus Cristo na cruz e Estevão sendo apedrejado, e os dois pedem que Deus perdoe os seus algozes, aqueles que estão executando a sua morte. Mas se olharmos com atenção, o próprio Deus afirma que o sangue dos seus santos clama pela ira. O próprio Deus fala isso na Escritura, lembrando de Caim. Eu leio o texto de Gênesis 4:10 e depois Hebreus 11:4, onde nós encontramos estas coisas. E disse Deus:
que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Ou seja, a vida de Abel, que foi executado por Caim, clamava da terra a Deus. A mesma coisa nós encontramos em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Veja que os que foram mortos por causa da sua fé, os santos em glória, eles não querem uma vingança, meramente vingança, mas anseiam que a majestade, a santidade, a soberania e a justiça de Deus sejam plenamente manifestas quando da vinda de Cristo. Como alguns salmistas colocavam, até quando? Até quando? Até quando? Porque a gente está vendo a impiedade, está vendo a atrocidade, a imoralidade, está vendo a perseguição da Igreja de Cristo, e imaginamos quando será que Jesus voltará para o resgate do seu povo. E é isso que temos a visão de João. Cada um dos que morreram por Cristo clamam para que Deus manifeste plenamente a salvação. E cada um deles recebeu uma vestidura branca, sinal de que a justiça deles foi satisfeita, e eles recebem a santidade com essa roupa de festa, a roupa para entrar nas bodas do Cordeiro. É certo que eles ainda aguardam a ressurreição do corpo para realmente entrarem nessa festa, no casamento real. Mas a eles é assegurado que as suas orações serão atendidas. Mas o tempo do juízo ainda não chegou. Eles devem repousar, como diz o texto, por pouco tempo, até que o número exato dos irmãos e mártires seja alcançado na terra. Antes disso, o dia do juízo não pode vir. Este selo está mostrando que aqueles que morreram estão sendo ouvidos, estão sendo consolados, aqueles que morreram por causa do nome de Cristo. Eles estão guardados, estão santificados, têm as suas vestiduras brancas e aguardam o dia tão esperado do juízo. Enquanto isso, eles ainda assim participam da vida tranquila, da paz, eles estão ali tranquilizados pelo próprio Deus. Alguns momentos a igreja se viu preocupada com aqueles que morreram antes da volta de Cristo. Aliás, isso motivou Paulo a escrever carta aos Tessalonicenses para consolá-los sobre aqueles que já tinham morrido e que ele chama aqueles que dormem. E aqui temos mais uma carta de consolo, porque aqueles que estão com Cristo, ainda que morram ou sejam mortos, estão em paz com Deus. A seguir, o sexto selo, que é uma apresentação do juízo final, no capítulo 6, do versículo 12 até o 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O que a gente percebe, quando o sexto selo é aberto, o juízo final é introduzido. É uma apresentação da grande catástrofe do final desta época. O terror e o espanto desse dia são retratados com essa descrição de uma
explosão universal, uma hecatombe, e a cena da humanidade toda aterrorizada, mas um terror apenas para o iníquo. O terror sobre o homem, representado assim, afetando 6 obras da criação e afetando 6 classes de pessoas. 6 é o número de homem, como a gente lê em Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 6 é o número do homem, enquanto 7 é o número de tudo de Deus, de toda a plenitude do Espírito Santo, todos os selos, todas as trombetas que tocam, todos os flagelos que são lançados. É assim a plenitude de Deus. São 6 coisas da criação. E é bem verdade que a criação foi feita em 6 dias e se completou com o 7º, o descanso, completando toda a obra com o deleite do Criador e a sua criação. As 6 coisas da criação são tratadas assim. Primeiro, há um grande terremoto. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Isso era o texto que a igreja já conhecia do profeta Ezequiel. Ezequiel 38, 19. Ou talvez o texto de Amós 8:8, que também era conhecida. Por causa disso, não estremerá a terra? E não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixada como o rio do Egito. O segundo e o terceiro elementos da criação é quando fala que o sol se escurece e a lua toda, ou a lua cheia, como sangue. O profeta Joel já falava disso. Diante deles, treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Joel 2:10. Veja que o texto de Joel fala também do terremoto, do sol, da lua que se escurecem e do que vem a seguir, o 4º elemento, as estrelas. Veja, nós não podemos tirar conclusões exatas sobre os acontecimentos aqui descritos, mas uma coisa nós podemos concluir. No simbolismo tem uma lição bem clara. Na manifestação final, completa da ira de Deus contra o mundo que persegue a igreja, essa manifestação é verdadeiramente terrível. A seguir, mais 2 elementos que são colocados juntos. As figuras da estrela caindo do céu sobre a terra e o céu se enrolando. Ressaltam um pouco mais o terror do dia da ira para o ímpio. O próprio Jesus já tinha falado destas coisas para os seus discípulos. A gente pode ler em Mateus 24 a 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja que Jesus, no que tinha falado lá no princípio das dores, inclui todos estes 5 elementos que nós vimos até agora. E o 6º elemento, os montes e as ilhas sendo movidos para outro lugar, completam o quadro aterrador. Não o que possa, no dia do juízo, guiar o ímpio. Não existe o que possa fazer isso. O que vai guiá-los? O céu se enrolou, o sol, a lua se escureceram, as estrelas caíram. Não há onde ele possa se suster, se firmar. A terra foi abalada, as ilhas e os montes removidos para outro lugar. A figura acaba toda a tranquilidade do ímpio. Ele fica sem pé firme e sem direção. É este o quadro terrível que é pintado para aqueles que perseguiram a igreja e o seu Cristo.
Logo a seguir, vem 6 classes de pessoas sobre quem sobrevêm esses terrores. Os reis da terra, os governantes políticos da terra, os príncipes ou os grandes são os seguintes aos primeiros em autoridade, aos reis. Depois aos comandantes, se referindo às autoridades militares, os ricos, os homens de influência nos negócios da terra, que comandam e ditam as regras e que, por certo, trouxeram toda aquela carestia que a gente viu no terceiro selo. Os poderosos, aqueles que exercem influência em qualquer âmbito, seja no âmbito físico, educacional, filosófico, seja no modo de pensar e de viver. E todo escravo e livre, ou seja, aqueles que, mesmo não tendo poder ou influência sobre o outro, são unidos aos outros pela mesma impiedade. Sejam eles os mais poderosos, os mais simples, os escravos ou até cidadãos livres, mas vivendo a impiedade de andarem contra o Senhor e o seu Cristo, reservaram todo esse pânico para eles. E todos são tomados de terror. Eles tentam em vão se esconder e buscam a morte. Eles clamam para os montes: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Veja, eles estão assim, em desespero. A catástrofe chegou. O juízo final é introduzido. Tudo da criação, toda a obra da criação vai se desfazendo de maneira que o ímpio não tem em que se apoiar. Ele que buscou a razão de ser da sua vida na ciência dele mesmo e não naquilo que Deus diz, se firmando nas coisas criadas e não no Criador, ele perde tudo. Toda a direção, sol, céu, lua, estrelas, toda a firmeza para os seus pés. Todos são levados pelo terror do que vem acontecer. Eles tentam em vão se esconder, buscam a morte, mas nem na morte eles escapam. Eles pedem para morrer como que para escapar do juízo do Senhor. Mas a porta da graça estará fechada para sempre, logo que chegue esse dia. Apesar da retribuição final, apesar de que ela não seja dada até o dia do juízo, porque o iníquo persegue os filhos de Deus e é por isso que os juízos são enviados à terra. Lembre-se, é o 6º selo, não o 7º. Serve até como alertas. Não há como fugir dos juízos de Deus que ele manifesta ao longo da nossa história. Várias vezes o ímpio é acometido de receber o juízo de Deus, se desesperar e não há em que se suster. Nos anos 90, no seminário em Belo Horizonte, o nosso professor de filosofia, que nós carinhosamente chamávamos de Danielzinho, o reverendo Daniel, ele falou de um episódio espantoso para ele. Por conta dos estudos, ele tinha alguns amigos, alguns filósofos que eram ateus. E uma vez que um deles estava no leito de morte, ele foi visitá-lo.
E quando chegou ali no leito do hospital, o amigo dele, sempre assumidamente ateu, agarrou com toda a força no braço do pastor, clamando: fale-me do teu Deus, fale-me do teu Deus, porque eu não tenho nada para me segurar agora. Quando esta semana estava relendo este sexto selo, me veio essa lembrança de que quando chega a manifestação do juízo, nem a morte pode tirar o desespero, nem a morte dá alento. Não adianta buscar a morte achando que vai acabar tudo. Através da história, os selos têm sido manifestados. Tem sido manifestado o primeiro selo de Deus governando tudo pelo seu cavaleiro Jesus, que vem vencendo para vencer. Durante a história que nós vivemos desde a morte e ressurreição de Jesus até a sua volta, o segundo selo tem sido executado. Da perseguição direta e muitos crentes sido ameaçados e até mortos, tendo sua vida sob ameaça. O terceiro selo tem sido aberto e executado, de cristãos serem privados, às vezes de trabalho, sofrendo perseguições de maneira a não conseguir grandes vencimentos muitas vezes e passando por dificuldades por causa do nome de Cristo. O quarto selo tem sido manifesto. Deus tem mostrado em várias situações a terra transtornada, as guerras matando pessoas, as pestes, as pragas, os terremotos, enchentes, feras matando pessoas. O quinto selo tem sido manifestado. Aqueles que amam o Senhor clamam por sua justiça. Mesmo aqueles que parecem aos nossos olhos mortos, mas o próprio Jesus certa vez disse para aqueles que estavam rodeando: vocês não ouviram que Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? E Jesus explica: Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Aqueles que já morreram em Cristo estão vivos com Cristo, aguardando a ressurreição do seu corpo. Ao longo desse tempo, o sexto selo tem sido aberto, tem sido executado. Deus tem manifestado ao longo da história juízos sobre os ímpios que perseguiram a sua igreja. Chega o momento em que a porta da graça lhes é fechada para sempre. E para eles é só aguardar chegar o grande dia. Nem a morte pode escondê-los do dia do juízo, porque no dia do juízo todos ressuscitarão. Alguns para vergonha e horror eterno, mas os salvos, os que se renderam a Cristo e confiaram nele e andam com ele, esses para o novo céu e nova terra, para a vida não só eterna na sua extensão sem fim, mas na sua plenitude, com novos céus e nova terra. Mas, ao longo da história, os selos da perseguição dão lugar às trombetas do juízo. Por isso que a gente viu neste selo, sexto selo, aquilo que vem trazendo juízo, mas ainda não é retribuição final. É apenas um anúncio de que ele virá. O sétimo selo ainda chegará quando vem o juízo final.
Dou um tempo para você pensar. Pode fazer perguntas no nosso grupo e a gente vai tratar destas coisas. Vamos orar mais uma vez? Para mim é uma alegria poder abençoar os irmãos. Deus amado, às vezes numa primeira leitura, desavisado, nos alarmamos com a cena, com o desespero terrível que vemos para todos os tipos de homem na humanidade. Mas quando percebemos que aqueles que morrem em Cristo são consolados, têm já a vestidura branca, já têm a tranquilidade de saber que não morreram em vão. Parecem que foram vencidos, mas o vencedor há de manifestar. Não chegou a hora, porque há ainda alguns que precisam ser salvos. Que o Senhor nos dê a tranquilidade de sabermos dessas coisas e aplicarmos na nossa vida. Isso é fé. Andar com segurança nesses tempos tão tribulados que nós temos, e mesmo quando as coisas parecem se intensificam de verdade. Que o Senhor nos abençoe, nos tranquilize, que nós confiemos no Teu governo, que o Teu Filho está abrindo os selos e executando a história da humanidade. Não estamos à mercê da nossa própria sorte, mas estamos nas mãos do Deus bondoso que deu a sua vida por nós, para sermos unidos com Ele agora e por toda a eternidade. Que o Senhor assim nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na semana que vem, nós entramos no capítulo 7. Você pode ler esse capítulo durante a semana. Que Deus te abençoe mais uma vez.